Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Já tem alguns vídeos aqui no YouTube falando sobre infarto, mas eu achei legal trazer hoje um vídeo falando um pouco sobre a saúde do coração. O que a gente pode fazer efetivamente para melhorar a nossa saúde cardiovascular, evitando assim então que aconteça conosco algo extremamente desagradável, que é o que acontece com a maioria das pessoas no mundo. Sim, qual é a maior causa de morte no mundo? Infarto, doenças cardíacas. Então, por isso, a nossa aula de hoje vai ser para entender primeiro um pouco sobre colesterol e depois entender um pouquinho sobre saúde do coração, o que a gente pode fazer para blindar esse... Não, blindar não, porque fica meio forçado, né? Não existe como evitar. Eu vou prometer que você não vai infartar, que você não vai ter uma doença isquêmica. O que eu posso prometer aqui é que eu vou te ensinar a diminuir as probabilidades para que isso aconteça. Bom, primeira coisa é a gente desmistificar essa questão aqui do colesterol como sendo o malvado, como sendo algo que vai levar você a morrer do coração. Colesterol é algo fundamental para o nosso corpo, é um elemento que sem ele não existe vida. Por quê? Porque do colesterol nós vamos ter a síntese de hormônios esteroides, que engloba aqui o próprio cortisol, que é importante para a vida, engloba testosterona, progesterona, estrogênio, engloba um hormônio chamado vitamina D. Eu já fiz vídeo aqui sobre vitamina D3 e mostrei que ela é derivada do colesterol, por isso que ela é chamada de hormônio D. Também já falei aqui para vocês que toda célula precisa obrigatoriamente de uma membrana. Se não tem membrana, não tem célula. E a membrana celular, ela é formada por gordura, ela é formada por material lipídico, fosfolipídios aqui na nossa membrana celular. Então, colesterol é vida, gente. Colesterol é importante, comer gordura é importante. O grande problema é que o colesterol, ele só vai ser vida, ele só vai ser ótimo, ele só vai ser importante num corpo saudável. Quando eu tiver um corpo inflamado, doente, oxidado, paciente com excesso de gordura visceral, aí esse colesterol não necessariamente irá ser derivado para coisas boas. E ele vai começar a ir lá nas artérias, causar entupimento arterial, causar aterosclerose. E se isso estiver numa artéria com arteriosclerose, isso vai ser pior ainda. E agora eu dei um nó na cabeça de vocês, mas eu já vou desenosar. Olha só, aterosclerose, tá? Isso é uma coisa. Arteriosclerose. Aqui é outra coisa. Ó, o que é uma aterosclerose? É uma placa de gordura numa artéria. A gente vai chamar isso de ateroma. Se aqui for artéria, eu tenho aqui então uma placa de gordura, um ateroma. E o que é uma arteriosclerose? É quando essa artéria aqui, ela está enrijecida. Ela está dura, porque a artéria ela tem que ter uma coisa que a gente chama de poder de complacência. O que é a complacência? Vamos imaginar um cano aqui, ó. Vamos imaginar essa artéria como esse cano. A complacência é a capacidade que ela tem de recolher e de expandir. Recolhe, expande. Isso é complacência. Numa artéria que estiver com arteriosclerose, eu tenho aí esse enrijecimento. E o que causa o enrijecimento? Um processo inflamatório no endotélio. O endotélio é a parte do tecido que envolve aqui essa artéria. E o endotélio que vai sofrendo processo inflamatório ao longo da vida e vai tendo, portanto, depósito de cálcio, o cálcio vai calcificando, vai enrijecendo. É sempre muito pior eu ter um ateroma numa artéria enrijecida. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos entender um pouquinho do sistema hidráulico do corpo, né? Isso aqui parece um sistema hidráulico. Aqui do coração vai sair a aorta e a aorta ela é calibrosa. E aí, quanto mais essa aorta for se dividindo,
ela vai se dividindo em vasos menos calibrosos. Ó, cada vez menos calibre, até que os últimos vasinhos, eles vão ser vasinhos bem fininhos. O Fernando vai mostrar para vocês aqui como funciona isso aqui. Sistema arterial, sistema venoso, é sempre assim, tá? Sempre super bifurcadinho, cada cantinho que divide vai afinando mais a artéria. E aí o que acontece? Isso aqui vai servir para o cérebro, tá? Quando a artéria entra no cérebro, ela vai entrar mais calibrosa e conforme as ramificações vai ficando cada vez mais fininha. Isso também serve para o coração, ela entra num calibre maior no coração e vai afinando. Então, olha só, digamos que eu tenho uma placa de gordura aqui e essa placa de gordura se soltou. Então ela veio. Quando chegou aqui, ela vai trancar aqui, ó. Trancou. Se ela trancar aqui e obstruir a partir daqui, vai obstruir um monte de tecido, ou seja, muito tecido do corpo vai ficar sem receber oxigênio. Vai ter uma isquemia, um infarto, né? Mais ou menos assim, ó. Todo esse tecido aqui, ó, daqui para cá, a gente vai chamar isso aqui do sinal da cunha, ó, tudo isso daqui ficou sem receber oxigênio, porque a artéria, a plaquinha de gordura trancou aqui. Só que se essa minha artéria tiver poder de complacência, a plaquinha, quando chegar aqui, a artéria vai dar uma rebolada de um lado para o outro e a plaquinha vai passar, e agora ela vai trancar aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Quer ver como vai ficar menor o sinal da cunha? Ó, agora a minha obstrução, ela ficou aqui, ó. Só esse tecido aqui é que vai ficar sem receber oxigênio. Por quê? Porque a minha artéria não está enrijecida. Entenderam? Olha a diferença. Todo esse tecido morto ou agora só esse pedacinho de tecido morto. E o que vai determinar então aqui a saúde da artéria é aquilo que a gente fala nesse canal há 3 anos. Atividade física, um bom sono, hidratação, tomar bastante água. O estresse é péssimo para a artéria, alimentação inflamatória com pico glicêmico, o excesso de glicose vai inflamando a artéria. Então a gente tem que prezar por uma artéria saudável. Existe como você fazer exames que vão dizer a idade arterial tua. Existe como fazer isso, né? Tem um cardiologista que eu não trabalho na minha clínica, mas eu indico todos os meus pacientes para ele, que é o Dr. Walter. Ele tem essa mania aí de querer olhar o paciente dos pés à cabeça, ele é um médico chato, ele quer saber tudo do paciente. E aí o que acontece? Ele bota o paciente num aparelhinho que vê o grau de complacência da artéria. Ele consegue falar, você é um cara de 40 anos e que tem artérias de 20, ou não, né? Ou de 60. Então é muito importante entender essa saúde arterial. Por quê? Não vai haver a menor possibilidade de eu formar uma placa de gordura numa artéria saudável. Não tem como. A artéria saudável não forma gordura. Ah, Samuel, mas o meu colesterol está alto. Sim, mas se a tua artéria estiver saudável, o colesterol não tem como grudar. Ele nunca vai grudar aqui. Então, o que é a combinação letal? Vamos falar aqui, ó, deixar bem claro. O que é o conjunto para levar a pessoa ao infarto? Primeiro, ela precisa ter um processo inflamatório. E aí tem muita gente assistindo esse vídeo que fala assim, ó, ah, mas eu tô ótimo. Vamos arrumar aqui, ó, inflamação. Eu tô ótimo porque eu não sinto nada, eu não tô inflamado. Não, aqui a gente está falando da inflamação silenciosa, que é aquela inflamação que muitas vezes mesmo você nem sente que você tem. Ela é possível de ser mensurada, mas você pode nem sentir que está inflamado. E se você tiver essa inflamação associada a um colesterol oxidado, aí, meu irmão, a coisa pega para o teu lado. Porque essa aqui é a combinação letal, é a combinação que vai levar à formação de placa de ateroma. Bom, tanto o processo inflamatório silencioso quanto a oxidação do colesterol serão provenientes do estilo de vida. Volto a dizer aqui,
O tipo de alimentação, o tipo de composição corporal, o aumento da circunferência abdominal é um fator de risco para inflamação silenciosa e para o colesterol oxidar. Bom, como é que a gente avalia se o colesterol é de risco ou não, se ele é oxidado ou não? Dá para pedir para o paciente o exame de LDL oxidado, ok? Dá para mensurar isso de forma direta e de forma indireta. Como é que a gente faz isso aqui de forma indireta? Vamos entender da onde vem o colesterol, né? A via toda a gente não vai falar aqui, que é a via que começa lá no ácido mevalônico. E o ácido mevalônico, ele vai através de uma enzima chamada HMG, hidroximetilglutaril-CoA redutase. Essa enzima aqui, ela vai sintetizar colesterol e ela vai sintetizar coenzima Q10. Isso pela via do ácido mevalônico. E o colesterol, a síntese do colesterol, a gente vai classificar assim, ó. Eu vou formar o colesterol LDL, que é chamado de colesterol ruim e que está um pouco errado, né? Denominar ele ruim, assim como se todo LDL fosse ruim. O LDL, ele é formado pelas apolipoproteínas. Apolipoproteína B. A apolipoproteína B forma o colesterol LDL. E o colesterol HDL, que também é falado como colesterol bom, ele vai ser formado pelas apolipoproteínas A. A apolipoproteína A forma o HDL, a apolipoproteína B forma o LDL. A melhor forma aqui de eu mensurar se o meu colesterol é pegajoso, grudento e, portanto, vai formar placa de gordura, é eu fazer uma divisão. Eu divido a apolipoproteína B pela A e esse valor aqui ele tem que ser inferior a 0,6. Então você vai pegar lá e vai fazer o exame do paciente, você vai pedir lá a apolipoproteína B e aí ela veio 110. E aí pede a apolipoproteína A, veio 105. Ó, só de fazer a conta aí já deu perto de 1. Então esse paciente ele vai ter um 0,9 alguma coisa aqui, né? Aí a gente já sabe que esse colesterol aqui ele está grudento, pegajoso. Então essa aqui é uma maneira bem legal, eu avalio isso nos meus pacientes e apenas para deixar claro, a apolipoproteína A, existe a lipoproteína A. Lipoproteína A é outra coisa, tá? É outra coisa. A gente dosa isso daqui para avaliar se o paciente herdou geneticamente a tendência à dislipidemia. O que quer dizer dislipidemia? É um nome técnico para falar assim, alteração de colesterol. O paciente que tem um colesterol todo alterado, ele tem uma dislipidemia. E essa dislipidemia muitas vezes pode ser genética. E aí ele vai ter essa lipoproteína A aumentada, que não é igual à apolipoproteína A. São coisas diferentes, ok? Outras relações importantes aqui que eu tenho que fazer no meu paciente para avaliar se a relação do colesterol dele está boa, porque eu não posso, né, olhar para o colesterol daquele jeito assim, ó. O LDL tem que ser menor que 100 e o HDL tem que ser maior que 40 ou 50. Como assim? Eu vou olhar um isolado, depois eu olho o outro isolado. A gente tem que olhar o colesterol num contexto, tá? Inclusive, essa coisa de que HDL só tem limite mínimo, né? O exame fala assim, se for homem, tem que ser superior a 40. Tá, mas e aí? E qual é o limite superior? É 40 até quanto? Porque se eu só falar que tem que ser maior que 40, então eu vou achar aqui, talvez, então, 300 deve ser uma maravilha. 1000, então, nossa, eu quero 1000, né? A gente tem que sempre entender que o excesso de HDL é tão ruim quanto a falta dele. Importante entender isso. E é óbvio que o excesso não é um número possível de ser determinado. A gente tem que olhar esse paciente como um todo, né? Aqui a gente fala homens
tem que ter maior que 40, mulheres tem que ter mais de 50, tá? Só que sempre cuidando, porque vai chegar aqui num limite de 80, 90, que vai começar a ser ruim. Mas como é que eu determino relações? Uma das relações mais importantes é o seguinte: esse aqui é o colesterol total. Agora é um gráfico em pizza. É um gráfico em pizza funcional, tá? Feito com massinha sem glúten e o queijo é vegano. Aqui, ó, eu vou dividir o colesterol total em 4, pelo menos um quarto tem que ser formado por HDL. Ou seja, a relação de divisão do colesterol total sobre o HDL tem que ser menor do que 4. Melhor ainda se essa relação for inferior a 3,3. Aqui é o suprassumo da coisa. Menor do que 3,3 seria o ideal, tá? Então, essa é uma das relações importantes de se fazer. Outras relações importantes, tá aqui, ó. É eu colocar o meu LDL dividido pelo meu HDL e essa relação tem que ser menor do que 2,3. E a última e não menos importante, eu pego o valor do triglicerídeo, divido pelo valor do HDL e essa relação tem que ser inferior a 2,5. Então essas relações aqui são importantes quando eu vou avaliar o colesterol, porque às vezes o paciente pode ter um colesterol total de 240, 60, só que o HDL dele é 75, o triglicerídeo é 40, as apolipoproteínas estão em equilíbrio, então aí eu já relaxo um pouco no colesterol, tá? Então, como avaliar o colesterol? Ok, já falei. Como avaliar a inflamação silenciosa? Aqui a gente tem marcadores para isso. O principal aqui para mim é avaliar a proteína C reativa ultrassensível. E aí o próprio exame de sangue tem que ser ultrassensível. Proteína C reativa não serve para essa avaliação. A ultrassensível serve e o próprio exame de sangue ele traz lá um valor de referência, onde ele mostra risco baixo de doença cardiovascular inferior a 1 ou a 0,1, depende da unidade que está usando. Se tiver entre 0,1 e 0,2 e 0,3, 0,1 e 0,3 ou 1 a 3, o risco é médio. Se tiver superior a 0,3 ou 3, o risco é alto. Essa classificação pode ser usada. O que não pode ser usado são os valores de referência dos outros marcadores que eu vou botar aqui, ó. Por exemplo, fibrinogênio. O fibrinogênio tem exame que vai falar que até 350 é normal, até 400 é normal, até 450 é normal, mas aqui tem que ser menor do que 300. A homocisteína, esse aqui é importantíssimo, valor ideal de 5 a 8, tolera-se até 10. Mas tem exame que traz assim, falando que até 13 é normal, até 17, até 22 eu já vi, de 5 a 8, tá? Quanto maior a homocisteína, mais risco cardíaco. Quanto menor a homocisteína, menos formação de glutationa, um antioxidante. Então é ruim os dois extremos, tem que estar no meio. E aqui, ó, ferritina. A ferritina é um bom marcador de inflamação. Para homens e mulheres, o valor ideal é de 75 a 150. Isso é o ideal. Ah, mas a minha ferritina está 180. Não, isso não é um problema, porque qualquer coisa a mais aqui, por exemplo, no fibrinogênio, já é ruim. Qualquer coisa a mais aqui já é ruim. A ferritina, 180, 200, tolera-se, tá? Mas o ideal é isso aqui. Se eu tenho um paciente que está com todos esses marcadores baixos. Ah, e aqui também, gente, o ácido úrico também serve para isso, tá? Ácido úrico menor do que 5. E tudo isso daqui tá bom, tá bonito.
O colesterol do paciente é todo níveis mais altos, mas está todo nas relações perfeitas. Esse paciente ele tem uma probabilidade de doença isquêmica muito baixa. Aqui no meu canal eu já falei para vocês, já mostrei esse livro aqui, ó. Recomendo a leitura, O Mito do Colesterol, legal, ele explica tudo isso que eu estou falando com mais detalhamento. Para quem tiver interesse em aprofundar o assunto, compra, leia, é um livro fácil, não é um livro tão técnico, não foi escrito para médicos, foi escrito realmente para um público leigo, escrito por Stephen Sinatra, um dos maiores cardiologistas aí do mundo. O que hoje é muito discutido e que vale a pena a gente trazer para esse vídeo é a questão associada ao uso dos medicamentos, os remédios para inibir essa enzima, hidroximetilglutaril-CoA-redutase. Qual é o remédio que inibe essa enzima? Estatinas. As estatinas, elas trabalham diminuindo a função da enzima e, portanto, diminuindo o colesterol. Diminuindo o colesterol, quer dizer, diminuindo a enzima que produz colesterol, também vai diminuir a produção de coenzima Q10. Qual o problema aqui? Coenzima Q10 é um antioxidante fundamental para a síntese de ATP, de energia nas mitocôndrias, principalmente no próprio coração. Então, o remédio que é usado para a proteção do coração, ele pode trazer uma baixa de performance cardíaca, diminuindo até, inclusive, a própria contratibilidade do coração, porque falta energia, ATP, para que o coração trabalhe de forma adequada. Então, assim, eu não estou dizendo que você não deve tomar estatina, eu só estou trazendo a informação de que a estatina ela é usada, infelizmente, há décadas como único recurso para controle de colesterol, achando que, dando estatina, a gente vai diminuir o risco dos pacientes infartarem. Eu vou diminuir, mas eu vou ter que prescrever estatina talvez para 150 pacientes para que um deles tenha realmente o risco de infarto diminuído. Porque os outros pacientes, eles não mudaram os outros fatores causadores do infarto, que são inflamação, né? Que é a inflamação derivada do estilo de vida. Então, o que acontece? Hoje, muitos pacientes aqui, usuários de estatina, têm seus níveis de colesterol extremamente baixos e infartam igual. E muitos estudos já mostraram isso. E é óbvio, né? Os números mostram isso, porque se eu estou dando estatina para baixar colesterol de paciente há mais de 3 décadas, 4 décadas, e a doença que ainda mais mata pessoas no mundo é o coração, tem alguma coisa que está errada, né? Porque senão eu teria resolvido o problema do infarto, eu teria resolvido baixando o colesterol. Então, a gente tem que avaliar isso de uma forma um pouco mais completa e entender algo aqui que é imperativo. Quando eu falo de colesterol, eu sempre tenho que trazer fatores chamados de modificáveis e fatores não modificáveis. O que é isso, Samuel? O que é um fator que eu não consigo modificar? É o fator genético. Então, vamos vamos inventar números lúdicos aqui, tá? E vamos trazer aquele número de colesterol que é falado hoje, né? Que o colesterol total tem que ser menor do que 200, tá? Aí o paciente, ele é portador de uma lipoproteína aumentada, ou seja, ele vai ter um colesterol 250. Está um pouquinho acima do que é falado e tal. E aí, junto com isso, esse paciente ele tem 10 quilos a mais de gordura visceral dentro da barriga, uma das coisas que aumenta muito o colesterol. E aí, então, por ele ter um fator genético associado, o colesterol dele já é mais alto. Mas por ele estar obeso e acima do peso, o colesterol dele está em 280. E aí ele é também um cara estressado. O estresse aumenta o colesterol. Aí o colesterol dele, então, está em 310. Ele tem uma alimentação, é aquele cara da churrascada, só come churrasco, toma cerveja. E por isso
O colesterol dele, então, está em 330. E ele também é um cara super sedentário. E por ser sedentário, então, o colesterol está 350. O que eu, como médico, não posso, que erro que eu não posso cometer? De pegar esse paciente com 350 e aí eu doso lá uma lipoproteína A e vejo que ele tem uma alteração genética e que, portanto, o colesterol dele é alto geneticamente. E aí eu falo assim, cara, teu colesterol tá alto, tá em 350 porque é genético. É claro que não. Porque é genético, estaria aqui, ó. E claro, eu estou inventando uns números lúdicos, tá? Não levem isso a sério. Mas estaria aqui, ó, em 250. Esses outros 100 que estão a mais do que 250 estão assim por quê? Porque ele está sedentário, obeso, comendo mal, estressado, dormindo em horário errado, que são os fatores modificáveis, né? Que entraria aqui atividade física, a alimentação, aqui entra o gerenciamento do estresse, entra o sono, entra a hidratação, entra um monte de coisa. Então, como médico, eu não posso perder a oportunidade frente a um paciente desses de atuar onde eu posso, que são os fatores modificáveis. Eu modifico, eu faço o paciente fazer exercício, se alimentar direito, gerenciar o estresse, né? Mando ele para um psicólogo, uma aula de yoga, ensinar a meditar, tudo que melhora o estresse, faço ele dormir no horário certo, e aí eu consegui chegar com o colesterol dele aqui, ó, em 250. Aí eu vou mensurar os marcadores inflamatórios e possivelmente eu tenha mudado todos os marcadores inflamatórios, porque eu mudei o estilo de vida do paciente. E aí esse paciente vai conseguir viver com esse 250 de colesterol sem um risco cardíaco. Entenderam? Então não joga a toalha branca só porque tem um fator não modificável na tua vida, caso você seja um portador de alteração genética para o colesterol. Faz o que te compete, porque aí você não se torna refém da tua genética. Tá entendendo isso? Bom, hoje eu trouxe essa reflexão, essa mini aulinha, e eu me comprometo na sexta-feira que vem trazer um vídeo para vocês falando mais sobre o que eu posso fazer para melhorar o risco cardíaco, ou seja, diminuir o risco cardíaco do paciente, quais são os suplementos importantes para utilizar, os minerais, vitaminas, nutrientes para melhorar a condição cardiovascular do paciente, fazendo com que diminua expressivamente o risco de um evento isquêmico aí indesejado. Eu espero profundamente que você tenha gostado desse vídeo, entendido um pouco mais sobre o universo do colesterol. Essa aula está muito simples, muito simplificada. Sobre colesterol daria uma série de 100 vídeos aqui, nem assim eu esgotaria o assunto. Se você gostou, conhece algum amigo que tem lá o colesterol alto, que é usuário de remédio para o colesterol, que é sedentário, que está obeso, manda esse vídeo para ele, compartilha com os amigos, bota no grupo da família, pois eu estou falando aqui da prevenção de uma das maiores causas de morte no mundo, perdendo só para o câncer em alguns países, mas na maioria dos países do mundo ainda o infarto é o que mais mata. Pessoal, não está inscrito no meu canal? Se inscreva, aciona o sininho para receber aqui aquele alerta toda segunda, quarta e sexta-feira. Abaixo desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal toda semana. Fica aqui o meu muito obrigado.